Tá, vamos lá. O culto do vampiro assassino do Kentucky. Imortal com medo de morrer. Do canal Lê Até Amanhecer. Hoje estamos aqui com essa linda, maravilhosa Mochi do canal Mochinuki. Se apresenta. Muito prazer, eu sou a Mochi do canal Mochinuki, eu sou uma VTuber guaxinim, faço live de terrorzinho também, e todas as minhas redes sociais é Mochinuki, me segue lá. Isso, agora bora ver coisa de vampiros. Adoro vampiro, cara. Ai, eu também. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu quero invadir a sua manhã de sábado, quero um pouquinho desse café que você tá tomando aí pra te contar uma história que na verdade não é uma história nova, é uma história que teve o seu desfecho no ano de 1996. Aproveitando esse negócio de terror e de vampiros, primeiro eu vou contar uma história minha. Naquela época lá que todo mundo gostava de Crepúsculo, aí foi a época que eu mais gostei, meu Deus, vampiros, Mindê. Aí eu fui pesquisar histórias, né, de vampiros. Aí eu vi sobre uma história de um pessoal que dormiu e morreu dormindo, sabe? Hã? Aí, Meu Deus! Aí na verdade, acho que eles morreram e eu interpretei como eles morreram dormindo. E aí eles foram enterrados. E aí, na verdade, eles não tinham morrido, eles tinham virado um vampiro, né? Aí, eu era piquitica, mais ou menos, não, eu já era, não era piquitica, eu era aborrecente. Aí, mas eu era cagona já, né? Aí eu fiquei num medo tão absurdo de dormir. Eu fiquei, não, se eu dormir, eu vou virar vampiro. Oh, meu Deus, eu não posso dormir agora. Essa é a minha história de medos com vampiros, olha só. E você ficou com medo de dormir e virar vampiro? Foi. Mas não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona, mas assim, tudo bem. Na época, né, nunca tinha visto nada sobre vampiro, nem sabia nada direito. Mas ser vampiro deve ser bom, se você parar pra pensar, você é imortal, né? Beleza eterna, imortalidade. Da situação morrer e ficar dentro de um caixão. Esse era o meu medo. Só se te pegarem. Se não te pegarem, aí você nunca vai parar no caixão. Não, mas aparentemente o requisito era ir pro caixão, entendeu? Tá bom. Aí eu tinha medo. Vamos, concorda. Chat, concorda, chat. Concorda com ela. Tá bom, Lídia, tá bom. Você não vai pro caixão, não, tá? Você não vai pro caixão. Não vou, não. Da pior forma possível. E nós estamos falando do clã de vampiros do Kentucky, que vai começar de uma forma muito estranha com um garoto que era apelidado, ele era chamado de Rod, e ele vai começar a usar ali, né, uma persona, vai começar a falar para outros jovens que ele era um vampiro chamado Vesago e que ele tinha 500 anos. Essa história vai misturar até mesmo esse Rod, procurando outros vampiros na cidade onde ele estava morando, e eu fiquei impressionada, porque assim, tinham outros vampiros, ele conseguiu encontrar um vampiro e fazer parte, inclusive, desse clã. E depois maluco, também né? ele parte querendo, né, ir morar com um clã em Nova Orleans. Eu achei essa história super interessante, me pedi... Tudo se passa em Nova Orleans, né? Todas as histórias tudo acontece em Nova Orleans. Nossa, é tudo em Nova Orleans, Ave Maria. É a cidade do vampiro, não tem como. Para pesquisar sobre ela, e eu realmente achei que era apenas uma história de crime, mas não é. É uma história que mistura muita fantasia, e encontrei também um documentário onde tem o próprio Rod falando um pouco sobre o que aconteceu à época, e eu apenas acho que na cabeça dele, até os dias de hoje, isso ainda é muito sério. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Ele é doidinho. Verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação. Tem que ser, né? É maluquinho. Tem que ser. E me segue, você sabe onde, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. O rapaz que eu mencionei na introdução, que posteriormente vai passar a se chamar Vesago e vai ter ali 500 anos, ser um ser imortal, parece que a conta dele estava um pouco errada. Porque, na verdade, ele nasceu no dia 28 de março de 1980, na cidade de Murray, no Kentucky.
filho de uma adolescente chamada Sondra, e o nome do pai dele eu não consegui encontrar, mas ele também tinha 16 anos. Bom, parece que o relacionamento do pai e da mãe não deu muito certo. Depois que ele nasceu, o pai não Adolescente, vinha né? sempre visitá-lo, até que Uhum. um dia simplesmente não apareceu mais. Ele chegou a rever o pai aos 7 anos de idade, e a última vez que ele viu o pai dele foi quando ele tinha 9 anos de idade. Em algumas fontes eu encontrei que o pai dele, quando tinha por volta ali dos seus 18, 19 anos, ele acabou indo para o serviço militar, mas sinceramente isso não é uma coisa que seja fácil de checar. Em relação à mãe, a gente sabe o seguinte, que no início da vida, ali pelo menos quando ele nasceu, quando ele era pequenininho, ela morava com a mãe dela e também com o pai. O problema é que futuramente ela ficaria sabendo, pelo menos é assim que a gente encontra algumas fontes, que o pai poderia ter agido inapropriadamente com o neto. Isso quando ele tinha por volta dos seus 5 Ixi. anos de idade. Bom, se isso é Vixe, verdade credo. ou não, Ai, isso tá foi mais tema de pesado que a discussão história nos do vampiro. tribunais. Acontece que Uhum. ela também não era uma pessoa que tinha muita responsabilidade relacionada ao filho dela. Ela era uma adolescente, tendo um filho, e depois que o filho dela nasceu, ela continuou sendo uma adolescente. Então, ela gostava de vampiros, ela gostava de roupas góticas, e ela também tinha um trabalho que de repente não era muito bem visto nos anos 80. Ela era uma Mas daí não tem dançarina exótica problema e também uma ela garota de ter programa. filho e E ao que continuar tudo tendo os indica, hobbies, sabe? Eu não acho que seja problema. O problema é ela negligenciar o filho dela. Aí é Eu outra também questão. Mas acho que não. ela ter filho e continuar sendo gótica, e continuar tendo os hobbies dela ali, gostando das coisas, não tem problema não. Eu Até aí acho, é eu não ok. acho que eu não, ela vai explicar ainda, mas eu não. Ai, meu Deus do céu, que eu atrapalhei. Eu acho que ela falou isso porque talvez por ela se vestir dessas formas, o menino começou a acreditar que ele era um vampiro. Será que é isso? Será? Acho que Faz talvez. sentido. Eu não acho que ela falou que é um problema. Talvez seja um problema o trabalho dela. Ela talvez ache assim que é um problema, mas É, a dançarina roupa ali. eu acho que é o de menos. É, vamos ver. foi o trabalho dela por todo o tempo em que o Roderick ele esteve solto, tá? Porque depois a gente vai saber que ele vai acabar sendo preso, mas vamos lá que essa história é bem interessante. Bom, depois de morar com os pais por um tempo, ela se muda para uma cidade chamada Auschwitz, na Flórida. E pela Flórida ela morou em alguns outros lugares, além do endereço em que ele vai conhecer o Roderick, vai conhecer uma garota chamada Heather. Mas isso eu já pulei bastante coisa, eu já pulei diversos namorados que ela teve, um casamento que não deu certo. Então ela estava ali morando apenas ela e o filho, e ambos acabavam dividindo essa paixão pelo gótico, essa paixão pelos vampiros, e acabavam fazendo tudo junto. Viam filmes, jogavam RPG, Vampiro à Máscara, então faziam diversas coisas juntos, e mais uma vez ela era uma mãe super jovem, então É, porque se ela é uma mãe super jovem, não é muito difícil do filho chegar a certa idade e começar a fazer as mesmas coisas que a mãe faz, né? Quando ela Verdade, tiver. é a influência, né? Os pais influenciam muito nos filhos. Isso me fez pensar aqui, mano, O quê? meio aleatório. Mas, tipo assim, Papai. a Moti, ela tem um estilo todo gótico, assim, trevosa, Sim. Rainha das Trevas, assim, sabe? Mortícia e Sim. tudo mais. Será que se ela tiver um filho, o filho vai achar que é vampiro também? Será? O filho dela vai achar que é vampiro, cara? Esse tubarãozinho Moti, vampiro? para, você não é vampiro, você é tubarão. Não, mãe, eu sou vampiro sim. parece que os dois aí Capaz, acabavam mano. se dando muito bem, se relacionando muito bem. Olha, como não parece Só que ela já estava que é mãe e cansada de filho. Murray, por isso que ela Uhum. decidiu se mudar então para a Flórida. Então ela vai se mudando diversas casas, também tinham alguns programas do governo onde ela conseguia moradia de graça, porque ela tinha uma condição financeira ali de baixa renda, e ela foi então se mudando toda hora, ele estava numa casa diferente. Isso fez também com que ele não conseguisse ter, né, aquela criação de você ter amigos de infância, aquela coisa toda. Conta-se também que ele era um garoto, o que eu achei bem estranho, e eu já vou explicar pra vocês, é que eles dizem que ele era muito magro e que os cabelos dele eram escuros, bem escuros. Só que eu acredito que ele pintava os cabelos, porque eu vi algumas fotos dele e ele era muito loiro. Então assim, eu não sei se com o tempo acabou ficando claro, o cabelo foi clareando, mas não consigo entender como aos 16 anos ele tinha, de repente, um cabelo tão escuro. Ah, não É, muito pintou. incomum, Chique, ele menino Mas o que é esquisito. dito, né, em fontes, Pintou, em né? documentário, depois eu vou deixar Ó, dá pra ver que ele pintou pela
Pela raiz, né? o cabelo ali é Uhum. muito claro, ainda diferente do resto. É, ele pintou, não tem como o Mas cabelo o que é clarear depois. Tem como o cabelo nascer claro e ficar escuro. Agora, Exatamente, nascer escuro e ficar claro é muito difícil. exatamente. Dá pra ver ali claramente foi tinta. dito, né, em fontes, em documentário, depois eu vou deixar tudo aqui no box de descrição para vocês, é que ele era muito magro, de cabelos escuros e que ele era muito pálido. Então as pessoas olhavam para ele, achavam ele interessante, mas quando ele estava morando na Flórida, ele vai conhecer uma garota chamada Heather. E ele vai conhecer a Heather de um jeito assim um pouquinho diferente. Por quê? Ele vai chegar na escola e ele vai começar a falar para as pessoas que ele era um vampiro, que ele tinha Meu Deus. mais de 500 anos e que ele era imortal. Acontece que a gente está protagonista. falando de um Ele é o grupo de protagonista. adolescentes. Então eles começavam a observar como ele se vestia. Aí logo depois eles foram pra cemitério e começaram a beber vinho e falar que é sangue. Sangue de virgem. Exato. Não, protagonista. Ele se achou Edward Cullen, mano. Deixa ele, cara. Deixa pra eu ver, ele eu sou brilhar no protagonista, sol, tá deixa ligado? ele com a purpurina dele, oxi. Como ele Assim, faz agia, cada ele merda. realmente Sim. passava assim alguma coisa de, não sei, mexia com a cabeça das pessoas, mexia com aquilo que você procura de repente um vampiro das fantasias que se lê. Então isso começou a convencer as pessoas. Ele também conta já posteriormente. Bom, na época ele era adolescente, então é muito difícil você convencer adolescentes, não é verdade? Tipo, pô, adolescente, qualquer coisinha eles acreditam, tá Qualquer ligado? coisinha, eu sim, tamo junto. Inclusive, eu também sou, tá? Vamos lá tomar nosso sangue de virgens conf. Eu sou. Tomo sangue de virgem todo dia pra poder me manter jovem e bonita, entendeu? Ah, foi. Bem adulto, que essa foi uma época difícil para ele, porque na verdade ele começou a mexer com coisas ocultas quando ele estava morando com os avós dele, então ele via o avô dele mexer com coisas ocultas, avô esse que depois ele vai dizer que acabou tocando nele inapropriadamente. Depois disso, ele então passou a estudar coisas relacionadas ao oculto. Ele disse que chegou a fazer diversos rituais e ele chegou a adotar uma entidade que acabou dando para ele o nome de Vesago. Isso aí vocês encontram no documentário que eu vou deixar aqui para vocês. Ele disse também que ele começou a comprar muitos livros de ocultismo, começou a estudar todos esses livros e tentava reproduzir tudo isso em casa. Ele disse que essa época da vida parece que veio sobre ele uma escuridão. Ele disse que tudo na vida dele era muito pesado. Ele disse que as músicas eram músicas pesadas. Ele disse que ele tinha vontade de se vestir apenas de preto. É como se de repente ele tivesse assim, ó, totalmente modificado. E ele chegou até mesmo a dizer que tudo que ele consumia em relação à música e entretenimento era obscuro e havia muita crueldade e também sexualidade envolvida. Então, mesmo aos 15 anos de idade, ele era um garoto que achava bonito. Ele não tinha ainda tido nenhum tipo de relação íntima com ninguém, mas ele achava muito bonita aquela questão toda de uma certa sensualidade, danças sensuais, aquela coisa toda. E isso vai para um lado que de repente ele vai explorar um pouco mais com a Heather. A Heather era uma garota super tímida da escola. Engraçado, né? Tipo, com 15 anos ele achava isso tudo muito bonito. E a mãe dele trabalhava com essas coisas. Pois é, né? Nem teve influência. Imagina se tivesse influência, cara. Pois. Né? Até agora ele tá descrevendo que ele tá se inspirando muito na mãe dele, ué. Exatamente. É só isso, nada mais. O plot twist, a mãe também gostava de vampiro. Papapá. Papapá. E ela não se dava muito bem com os pais dela. E as coisas, elas vão começar a ficar bem mais difíceis quando os dois começarem a namorar. Sim, ele vai começar a namorar Heather e ele já era conhecido na escola como sendo um vampiro. E ele e a Heather, eles tinham um relacionamento como se de repente os dois fossem mesmo vampiros. Mas ao que tudo indica, ela nunca chegou a de fato se tornar uma vampira, porque tinha todo um ritual. Ela não chegou a fazer esse ritual, se é que ele já tinha inventado esse ritual, mas tinha assim notícias, principalmente sobre a Sondra, né? A Sondra fala muito sobre de quando a Heather ia na casa dela, ela acabava flagrando os dois, às vezes um bebendo o sangue do braço do outro, uma coisa assim totalmente... Que horror! Ela disse que várias vezes colocou a Heather pra fora, porque ela disse que o filho dela já não estava indo bem no colégio, já não estava se comportando de uma forma ali muito agradável e de repente estar com a Heather não estava ajudando. A questão é que a Heather vinha de um lar extremamente estruturado, a mãe dela era voluntária, né, na livraria, era voluntária com crianças que estavam precisando de ajuda com a escola, e o pai dela também tinha um excelente emprego. Eles eram uma família ali, vamos colocar aí, bem estruturada, inclusive financeiramente. Ela também...
Isso aí provavelmente a mãe dela dava mais atenção para as outras crianças e a menina fazia isso para chamar a atenção da mãe. É a única Claramente sim, mano. explicação, é a única explicação da família estruturada e a filha ser, como é? Muito aborrecente. Que se É a outra maluquinha da palavra. cabeça, doidinha. Também, revoltada. Isso, revoltada. Tinha uma irmã mais velha chamada Jennifer, e a Jennifer se dava muito bem com os pais, parece que todo mundo ali se dava muito bem, falava a mesma língua, menos ela, menos a Heather. A Heather, ela sempre se mostrava um pouco mais distante dos pais e os pais nunca conseguiam entender o que estava acontecendo com ela. Bom, na escola, os professores diziam que por mais que ele fosse mal no colégio, ele era extremamente inteligente, mas não para os assuntos que estava sendo apresentado em sala de aula. Ele tinha uma noção muito grande sobre história, um pouco sobre psicologia. Ele era uma pessoa que de repente lia muitos livros e conseguia colocar tudo isso, sintetizar tudo isso e falava muito bem. É isso, pelo menos, que os professores dele e futuramente também pessoas que o ajudaram aí com a parte psicológica e psiquiátrica também vão dizer. E que ele também tinha um certo magnetismo. E quando as pessoas falavam isso pra ele, parece que ele acabava sentindo que ele era mais poderoso até do que de fato ele era. Muito Bom, protagonista. Deus, conforme menino, essas ele- histórias começaram Ele a se espalhar acreditou pela que ele cidade, era. Nossa, velho. Ele acreditou Muito mesmo que ele era vampiro. protagonista. Protagonista, mano. E as pessoas ainda alimentavam Ele a ilusão dele, pô. Ele levou muito a sério a história do você é protagonista da sua própria história, não tem como. Adeus. Ah, mas se eu fosse a protagonista da minha história, eu iria querer ser uma vampira bolada também, né, velho? Ah, Convenhamos. começaram a dizer que tinha um vampiro na cidade. Vocês imaginem só como foi a vida, né, da Heather ali quando os pais dela descobriram que ela estava envolvida com ele. Então, nesse momento, a Sondra decidiu que era hora deles se mudarem e eles voltam então para Murray, para a cidade onde ele nasceu, no Kentucky, porque ela diz que lá pelo menos era um lugar mais calmo, era uma cidade universitária, mas era um lugar muito tranquilo, então ela achou que lá seria melhor para ela continuar ali criando o filho dela, que a essa época, quando ele conhece a Heather, ele estava com 15 anos de idade. Quando ele chegou na escola, vampiro. primeiro ele começou a pressentir que Feio. lá poderia ter vampiros. E foi mais ou menos a essa época que ele também começou a fazer uso de substâncias ilícitas de todo tipo que vocês podem imaginar. Pronto, agora que ele vai achar que ele é vampiro mesmo, não tem como. Agora que ele vai viajar, legal, velho. Agora que ele vai. Ave Maria, o maior vampiro de todos os tempos. Disponíveis aí nos anos 80. E a vida dele, também a vida sexual dele, passou a ser uma vida ativa. E ele era um cara que saía com muitas garotas, assim, mas muitas garotas mesmo. E às vezes, sim, tudo de uma vez, tá? Várias garotas ao mesmo tempo, uma olhando a outra, porque ele vai criar. Tá vendo aí, ó, vocês É aqui. foda mesmo. O É. papinho é mandar que é vampiro, gente. Vou Esse é o anotando papinho. aí, vou anotando aí, Vou vão dizendo anotando que aí, você o é negócio é vampiro, você- 500 anos, que as meninas vão ficar doidas. Elas pira, viu? É, né? Esse que é o papo. Ah, né? esse que é o papo, vou anotando aí pra vocês replicar igual. Um clã, mas primeiro ele vai fazer parte de um clã de um rapaz chamado Jaden. O Jaden foi um vampiro, teoricamente, né? Eles se achavam vampiros, então eu vou tratá-los como vampiros. O Jaden, ele é um vampiro até hoje. Então ele é um cara que diz que o Rod procurou ele na escola Ó, e os dois acabaram sabe o que tá parecendo? O quê? Sabe essas pessoas que se identificam como Therian? Então, é Parece isso, mesmo, cara. Eles parece são mesmo. vampiros, cara. Sim, Ah, sim. pô, agora tá, Parece mesmo. agora tá entendido, Sim. mano. É que eles se identificam como vampiros, tá? Agora você metaforou, viu? Para. Agora eu metaforei aqui, velho. Metaforou Agora eu muito. entendi tudo. Agora eu entendi tudo. dando a primeira vez, mas ele sabia que o Rod era um vampiro porque ele viu as marcas no braço do Rod, então ele sabia que o Rod estava se alimentando de sangue. Esse Jaden tinha Ué, ele é um vampiro porque ele tinha marcas no braço e ele estava se alimentando dele mesmo? Como assim? Dele mesmo, cara. Que é isso aí? Que vampiro Oxi. fake news Vampiro autossustentável. outros jovens que eram vampiros e que fazia parte do clã dele. Olha quanta gente achando que era vampiro que tinha nesse Kentucky. Então, assim, quando falam da história dele e dizem que a história do Rod acabou marcando o lugar como tendo vampiros, aí eu acho um pouco estranho, porque parece que eles ainda estão lá, se é que eles não se mudaram nesse meio tempo. Mas começou uma certa briga e, com o tempo, esse Jaden percebeu o seguinte, que ele era uma pessoa bacana, ele era um cara inteligente, ele estava namorando também uma garota chamada Charity,
E ele também tinha uma namorada, esse Jaden. Quando os dois acabaram se desentendendo, ele disse o seguinte pro Jaden, que se ele não esquecesse, enfim, que ele fez parte da família, porque parece que tinha um certo vínculo, você não podia sair assim tão facilmente, se ele não deixasse ele sair, ele ia simplesmente espalhar pedaços da namorada dele por toda a escola. Isso aí gerou uma grande briga e depois disso ele decidiu que ele ia criar a própria família de vampiros. A primeira pessoa que ele Meu mirou Deus. para poder trazer para perto dele, como ali sendo uma filha. Essa situação é um pouco complexa, né? Porque a chance de ser muita mentira isso aí que ele falou é grande. Mas a chance de ser muita verdade por ele ser maluquinho É. também é tão Eu não duvido complicado. que ele iria fazer isso com a namorada dele, não. É Ah, meio maluco pois. mesmo. Porque aqui foi o outro cara, né? Não foi o cara o principal da história, né? Uhum. Foi o outro. Mas ele também era meio doido, então fica um pouco complexo. É, vai. Ele, Não quando duvido eles dessa pessoa que se identifica como vampiro, não, velho. É Esse povo aí é verdade. muito esquisito. Vai que, né? Transformavam uma pessoa, vamos entrar no clima aí da história, né, gente? Quando ele transformava uma pessoa, essa pessoa se transformava em filha dele. E a primeira pessoa que ele vai fazer isso é a Charity. A Charity, ela então passa, né, a ser uma vampira também, e os dois começam a frequentar um lugar que ele vai preparar para as pessoas que faziam parte do clã e outras pessoas que queriam, segundo as palavras dele, fazer uso de substâncias ilícitas e uma boa orgia. Então ele pega um hotel abandonado. Eles ele queriam chamava de fazer Hotel dos Vampiros. safadeza. Ah, pois é um culto, né? Ele tá criando É. o culto dele, né? Onde é que a gente se inscreve pra esse culto aí? Tem Não, droga e putaria? Eu não quero, mano. não. Esse daí eu não quero, não. Vou passar bem longe. Eu sou um tipo de vampiro diferente. Vampiro monogâmico. Ah, se tem droga e putaria, a gente tá querendo, mano. Cadê? Não, eu não quero, não. É fora, é fora. Mas nada mais era do que uma construção que nem dava para saber se aquilo tinha sido um hotel. Estava totalmente abandonado, foi totalmente Usou o Turi da Shopee. Os Volturi da Shop. Ah, não, velho. Aí quebrou o cara, mano. Pô, Coitado dos Volturi, chamar eles assim, nossa. Comparar, nem da Shopee dá pra dizer. pichado, e ali eles faziam as festas regadas a muito álcool, substâncias ilícitas e de fato muitas orgias. Então assim, ele saía com muitas garotas em uma mesma noite, era uma condição ali onde eles estavam bebendo. Daqui Máquina, a né? pouco começava um a acabar tomando o sangue do outro, e essa coisa toda começou a ficar sem controle. Começou também a circular pelo lugar que alguns gatos começaram aparecendo assim com, né, alguns machucados estranhos Aí ali. não. E todo Aí mundo não, começou a pô. dizer que era aquele Aí não garoto é vampiro possível, que estava bebendo o desgraçado. sangue dos gatos. Conforme o tempo foi passando, ele foi trazendo mais pessoas para perto dele. É aí que ele vai conhecer uma garota chamada Dana, depois também um garoto chamado Howard Scott Anderson, de 17 anos. Dessa turma toda, ele era o mais novo, ele tinha 16 anos de idade. Isso o Rod, tá? O Roderick Justin Farrell. Ele também começou a dizer pra mãe dele, mais ou menos essa época que ele já tava com o clã dele, que ele conseguia ficar de cabeça para baixo. Então tem uma foto, que é a foto que eu coloquei na capa, que ele de fato está de cabeça para baixo, e ninguém sabe quando ele começou a fazer isso, quando ele começou a amarrar os pés e ficar daquela forma, e ele provocava a mãe dele, e dizia para a mãe dele que ele conseguia machucar a própria barriga de cabeça para baixo. Então ele começou a fazer coisas que começou a deixar até a mãe dele preocupada. Pelo menos é o que ela diz, tá? Mas na Coitada. verdade, há mais ou menos Agora ali que ela nessa se época, preocupou? ela estava Ela já tava preocupada, né? Ela até se mudou É pra foda, ele. né? Ela achou, que, É. ela achou que a má campanha era a namorada, quando no fim das contas era o próprio filho dela. Respondendo um processo, porque a mãe dele, no meu ponto de vista, eu só posso usar uma palavra para isso, ela estava se preocupando com o Ped. Ela estava dando em cima de um garoto de 14 anos de idade, mandando cartas a ele, inclusive ela se coloca fazendo parte desse clã de vampiros. Essa é uma parte que nunca ficou bem explicada, nem antes e nem Ué, depois. a mãe Se dele? ela fazia ou se ela não fazia É. parte desse Nossa, clã de outra vampiros doida, né? do filho dela, porque ela Família dizia que ela problemática, era né? uma sacerdotisa vampira. Os pais do Aí é garoto foda acabou também, né? pegando, foi uma confusão danada e ela acabou sendo presa. Só que ela acabou sendo presa e ficou ali em liberdade condicional desde o começo, né? Quando você pega um tempo, mas fica em liberdade condicional. Isso que é estrutura familiar. Ele também continuava gostando da Heather e ele queria que a Heather se transformasse em uma vampira também. Lembrando, a Heather é a garota da Flórida que acabou sendo namorada dele, depois ele foi embora e assim por diante.
que ela passava a ter cada vez mais problemas com os pais e o pai queria que ela tomasse jeito, a mãe queria que ela tomasse jeito e ficava aquela discussão e ela ligava para ele ligava para ela. O problema é que essas ligações chegou à casa de $11 mil. Ele ligava do Kentucky para a Flórida a cobrar para a casa dela e ela também fazia ligações de horas com ele. Então, basicamente assim, era quase que metade do dia telefonando de um estado para o outro e isso fez com que as contas da casa começassem a se transformar num verdadeiro pesadelo. É aí que a mãe dela diz o seguinte, não tem condições de você continuar fazendo isso. E aí ela começou a dizer o quê? Minha mãe tá impedindo que eu fique com o cara que eu gosto e essas coisas aí todas que a gente já sabe, porque ela tinha 16 anos de idade. Então isso é normal aí da idade e ela começou a dizer pra ele que ela estava tendo problemas com os pais. E essa é uma parte que eu acho muito injusta, que ele teria ficado mexido com essa situação toda porque ele tinha passado por uma situação com o avô dele, o que dá a entender que era esse tipo de situação que de repente a Heather estava passando com os pais dela. E não era, tá? Depois dito pela própria Heather, o que acabava acontecendo é que eles pegavam no pé dela. Não queriam que ela saísse à noite, não queriam que ela ficasse, por exemplo, trancada no quarto, porque ela se cortava. O quarto dela tinham várias velas, livros ocultistas também, que o Roderick tinha deixado para ela ler, e de repente aquelas ligações que estavam custando quase $11 mil não poderiam ser aí também muito interessantes. Isso eu tô falando $11 mil no período de um ano, tá? Para deixar aqui bem claro para vocês. Bom, na cabeça do Roderick, ele já tinha uma ideia. Ele disse que era impossível continuar o clã vampiro dele naquela cidade. Quando a gente fala do cinturão da Bíblia nos Estados Unidos, eu até vi um comentário, achei muito interessante no documentário, eles diziam que lá não era bem o cinturão da Bíblia, lá era como se fosse a fivela que prende o cinturão da Bíblia, era mais ou menos onde ele estava, aquela parte do Kentucky. Então ele queria sair de lá e ir morar com uma família de vampiros de Nova Orleans. Então já estava quase decidido que todos acabariam então indo para essa cidade aí de Nova Orleans. Só que antes de ir para Nova Orleans, ele disse, bom, nós vamos passar e nós vamos buscar a Heather. Ele já tinha combinado tudo com ela tinha aceitado, ela disse que queria sim ir com eles, mas ele disse que antes deles acabarem partindo, ela precisaria ir para um cemitério, que era o que eles faziam muito também, eles iam muito pro cemitério para fazer não rituais, me diga que eles e iam fazer pro o ritual cemitério. dela, que seria a transição dela de humana para vampiro. E agora eu já vou trazer a história para vocês de E ó, eles iam enterrar ela pra ela virar vampiro. Eu tô falando, tá vendo aí, ó? Meu Deus, velho. um jeito que não vai precisar ficar indo e voltando. Durante a viagem que ele estava fazendo, primeiro que essa viagem acontece também por um outro motivo que talvez levasse ele para a cadeia. Então ele não estava bem viajando, ele estava entre algumas aspas quase dando um jeito de fugir. Por quê? As pessoas da cidade percebiam que eles estavam fazendo rituais pela cidade inteira e sabia quem eles eram. Um dia, esses jovens, eles atacaram um abrigo de cães e eles encontraram esses cães em partes ali pela região e também vários símbolos de que ali tinha acontecido um ritual que deixou as pessoas extremamente revoltadas e eles começaram a fazer uma certa pressão e dizendo que tinham sido aqueles garotos vampiros e que eles tinham que prender esse Roderick. E por que eu digo que foi quase uma fuga? Porque eles iam prendê-lo, tá? Só que ele decidiu dar no pé e ir buscar a Heather para que depois eles fossem então para Nova Orleans. Vocês entendem que ele também nem chegou, né? Já tinha tido o caso dos gatos, que muita gente estava reclamando dos seus gatos. Depois ele faz isso no abrigo de cachorros e assim as coisas estavam começando a se tornar insuportáveis. Então, ele pega um carro quer ficar se chupando? Vai se chupar. Chupa as pessoas, velho. Deixa os animais em paz, cara. Meu Deus do céu. Engraçado. Todo zoado, e ele já veio o caminho inteiro dizendo que ele tiraria a vida da mãe e do pai da Heather. Olha. Então não foi uma coisa que ele decidiu na hora. Não adianta vir lorota nenhuma. Ele já vinha no carro falando sobre isso para as pessoas que estavam no carro. A Dana, a Charity e o Scott. O Scott era como se fosse o braço direito dele. Eles agiam como se de fato ele fosse o chefe, então ele falava alguma coisa, ele dizia positivo, aquela coisa bem, mas bem ali serviçal mesmo, quase como se eles fossem escravos, uma coisa assim, na minha opinião, bizarra. E conforme a viagem foi acontecendo, eles chegam então próximo à casa da Charity e eles sabiam que até Nova Orleans o carro não aguentaria. Mas no caso, eles não estavam muito preocupados, porque como ele já estava com a intenção de tirar a vida dos pais dela, eles tinham um bom carro e ele sabia que com esse carro eles chegariam até Nova Orleans.
O que ele também sabia é que ele não poderia deixar a Heather saber que ele faria isso com os pais dela. E aí o que se segue é o dia 25 de novembro de 1996, que basicamente vai fazer os Estados Unidos parar com essa notícia. E pelos piores motivos, tá? Não foi apenas pelo que aconteceu. Na verdade, o que vai acontecer a seguir pouco importou para quem estava fazendo a cobertura dessas notícias. Eu vi um documentário, o próprio Roderick falando que as pessoas não estavam interessadas com o que aconteceu na casa. As pessoas estavam interessadas em ver toda aquela sensualidade vampira, eles estavam querendo saber quem eram os vampiros, eles estavam indo pelo sensacionalismo barato. Foi isso que ele falou. E aí ele diz o seguinte, que ele chegou, conversou com a Heather pegou algumas coisas, teria ficado um pouco com os pais dela e depois se despediu, pegou ali as suas coisas, deixou uma carta se despedindo, dizendo que os pais não a procurassem, porque ela estaria bem, mas ela iria embora. Quando ele encontra o Roderick e os demais integrantes aí, né, do clã dos vampiros, eles decidem ir para o cemitério. É lá então que o Roderick ele faz aquela troca, né, que eles um acaba tomando sangue do outro, e ela então passou a ser uma das filhas dele. Ele coloca ela num carro junto com Não faz nem sentido. Quando eles namoravam, eles já bebiam o sangue um do outro. Já era pra ser vampiro, então, né? Não? Ai, Então, não, mas naquela hora não valia ainda. tinha que ter. Não tava valendo, Tinha não. que estar no cemitério. Não tava no cemitério Tinha que estar no ainda. cemitério. Então não dá. as meninas, e o que se sabe é o seguinte, isso é documentado, tá? Que ele teria dito que ele tiraria a vida dos pais dela e as meninas teriam dito para ele não fazer isso. O Scott não adiantava falar nada, porque o Scott fazia absolutamente tudo o que ele mandava, então o Scott não adiantava. As meninas teriam pedido, mas ele disse que não tinha jeito, ou seria assim ou não seria possível continuar. Eles já tinham os planos de ir para Nova Orleans, então ele arruma uma desculpa, diz que ela esqueceu alguma coisa, que a Heather tinha esquecido alguma coisa e volta na casa dela. Então também tem uma história em que a própria Heather teria facilitado a entrada dele. Isso não é verdade, tá? Ele acabou entrando na casa e ele entra na casa justamente pela parte ali da garagem e ele já... Eu acho que ele queria matar os pais da menina por causa que aparentemente eles tinham condições de dinheiro, né? Por quê? Porque se fosse por ela já tava com ele. Não tinha por que ele voltar pra matar os pais da menina. Não faz muito sentido. Acho que é só por causa de Foi meio dinheiro maluco. mesmo. Também, né? entra pela garagem porque ele diz o seguinte, palavras dele, que ele só tinha um pedaço de pau. Ali eles tinham pedaços de pau, eles não poderiam fazer muita coisa. Ele e o Scott, os dois estavam juntos, as meninas estavam juntas ali no carro que eles teriam saído do Kentucky, chegado na Flórida. Então ele disse que com pedaços de pau, se o pai dela fosse um cara muito grande, se o pai dela estivesse mesmo preparado, o pai dela poderia esmagar ele no chão. É aí que eu parei e pensei, pô cara, mas tu não é imortal? Logo, ele já estava na garagem e ele encontrou uma chave de roda. E foi com a chave de roda que ele entrou na casa. Chegando na casa da Heather, ele disse que o pai, a televisão estava ligada e o pai dela estava deitado no sofá. Ele disse que não queria muita coisa, ele só queria entrar para ver se ele conseguia pegar um pouco de dinheiro, ver se ele encontrava alguma coisa e ele estava com o Scott. Isso é o que ele conta, mas mais uma vez, ainda tenho na minha mente que ele entrou lá justamente para fazer só isso, tá? Mas ele disse que ainda tentou olhar algumas coisas ali para ver se ele conseguia encontrar dinheiro, encontrar alguma coisa. Dizem que ele teria roubado ali o que seriam joias da família e depois ele estava descendo a escada. Quando ele percebeu, ele ficou olhando para o pai dela para ver se o pai dela estava mesmo dormindo com a chave de roda na mão. É nessa hora que o pai se vira, assim, ele estava deitado e ele vai mudar de posição no sofá. É nessa hora então que ele usa a chave de roda. Situação do pai. Segundo as palavras do policial que chegou na cena, o rosto dele estava parecendo um hambúrguer. Então foi isso que aconteceu com o senhor Richard Van Dorf, que era o pai da Heather. Depois, posterior a isso, minutos ali depois do que estava acontecendo, talvez pelos barulhos, tudo que aconteceu, quem sai, quem acaba vindo de roupão segurando uma xícara de café é a dona Ruth. A dona Ruth, ela era a mãe da Heather e ela estava tomando banho, depois ela pegou um café e ia sentar na sala com o marido. Quando ela encontra aquele ser que estava todo sujo, né, porque tinha usado a chave de roda no marido dela, ela pegou o café quente, perguntou o que estava acontecendo, jogou o café quente no Roderick e nessa hora o Roderick também usou a chave de roda na senhora Ruth. Resumo,
ambos acabaram sem vida na casa. Ele Nossa. teria se limpado junto com Nossa. o Scott por algum motivo também ficou sujo. Eles limparam suas roupas, tentaram. E nessa época aí era nem mal de internet, viu? O cara só. Que hoje em dia acontece essas coisas, o povo diz, ai, é culpa da internet, é culpa dos jogos, é culpa de não sei o quê. E essa época aí não tem internet e aconteceu, entendeu? Então. Cadê o seu Deus né? agora, porra? É, pois. Se limpar o máximo possível e foram encontrar as garotas. Lá por volta das 10h30 da noite, quem chegou na casa foi a Jennifer, a irmã da Heather. Ela saiu, os pais dela estavam bem, a irmã estava bem, tudo estava bem. E quando ela chegou, foi ela que encontrou os pais daquela forma. Um policial também disse que provavelmente ela nunca vai esquecer aquela cena. Rapidamente a Jennifer liga para a polícia e a policial ela diz, olha, os meus pais estão aqui, eles estão sem vida, e a policial diz para ela, como é que você sabe disso? E ela diz, tem sangue por todo lado. É nessa hora que os policiais chegam e verificam aquela cena, encontram a carta de despedida da Heather, e aí é nessa hora que rapidamente também eles vão tentando, né, mais ou menos ligar os pontos e percebem que quem estava fugindo era a Heather, então a Heather poderia estar envolvida com o que aconteceu, mas eles vão encontrando imagina. outras provas que vão levando aos demais integrantes aí desse clã de vampiros. Bom, lembrando, eles estavam dirigindo para Nova Orleans porque a ideia era morar em Nova Orleans, eles iriam fazer parte de um clã. Eu fiquei pensando o que eles iam viver, porque trabalhar mesmo ali ninguém trabalhava. E vai ser justamente, né, pelo estômago que eles vão ser pegos, o que também é uma coisa. Trabalhar. Provavelmente eles iam, sei lá, Banda de vagabundo. vender droga, fazer as meninas assim, né? Trabalhos É verdade. diferenciados. Provavelmente era isso aí que eles iam fazer. Estranha, porque pelo que a gente sabe, né, vampiro não come, mas tudo bem. Eles estão lá viajando. Vampiro não Isso come. aconteceu no dia 25, então eles viajam dia 26. Ele diz, o Roderick, ele disse em entrevista já bem mais velho, que na verdade, nesse dia que eles estavam viajando para Nova Orleans, ele também teria entrado em uma casa. Ele consegue encontrar uma espingarda na casa e quando ele pegar essa espingarda, ele vai chamar a Heather na casa e vai contar para ela o que aconteceu. E vai dizer que não tem mais o que fazer e que foi isso que aconteceu. Então a Heather ainda viajou um dia sem saber que os pais dela já não estavam mais vivos. Ele disse que depois disso foi um clima horrível e que eles foram parados algumas vezes pela polícia, mas ninguém fez absolutamente nada, porque ele disse que as pessoas estavam procurando um líder de seita, um líder vampiro de seita, e que ele agiu normalmente com os policiais sendo muito gentil. Então os policiais não viram nenhum motivo de prender. Ele só é vampiro quando lhe convém, foi. safado. Mas também esses policial bucha, hein? Esses policial, como é que podem parar o carro, a menina tá dentro do carro e não tem uma foto da menina pra ver que a menina tá dentro do carro? Então. Nossa. Prendê-lo. Só que aconteceu o seguinte, conforme ele percebeu a movimentação de polícia, ele pensou, bom, a nossa foto já deve estar aí nas buscas na mão dos policiais. E também os dias foram se passando. Passou um dia, passou dois. No terceiro dia, eles estavam mortos de fome. E foi nessa hora que a Charity disse que ela ia tentar conseguir um pouco de dinheiro com a mãe dela. Eles acabam indo para um hotel bem barato, tá? Ficam nesse hotel super barato, já esperando que a Charity fosse conseguir dinheiro, porque naquele momento eles não tinham dinheiro nem para esse hotel. E a Charity entra em contato com a mãe dela. A mãe dela, eu li em uma fonte que ela trabalhava no sistema penitenciário. Trabalhava em uma penitenciária. Seria difícil não ouvir algumas conversas aí sobre o que estava acontecendo, ou pelo menos ter visto aí nos jornais, porque saiu em todos os jornais o que tinha acontecido. Quando a Charity entrou em contato com ela, ela disse, não, minha filha, tudo bem, fica tranquila, qual é o hotel que você está? E aí nós sabemos que, na verdade, eles decidem não ficar em Nova Orleans, eles vão para Baton Rouge, porque eles disseram que ali seria bem mais tranquilo. Ela dá o endereço do hotel e ela diz que vai mandar o dinheiro, então, para aquele hotel, fazer a transferência ali para aquele hotel. Como isso aconteceria, ninguém sabe, até porque o que vai chegar não é dinheiro, o que vai chegar é a polícia. Aí, ó. Bom, a polícia vou mandar então, sim, relaxa. todos eles. Rapaz, essa mãe aí, viu, braba. Podia ser uma daquelas de não vou falhar pra não prenderem minha neném.
né? Mas não, ela falou, não, mãe braba. você foi vagabundo, agora você vai se lascar, entendeu? Mandou a polícia. Eles no hotel, e depois que eles são presos, assim, meio que as pessoas começam a ficar em cima, querendo saber quem são os vampiros, quem são, assim, o sensacionalismo indo bem longe mesmo. É como se tivessem esquecido o que teria acontecido na casa dos Van Dorf. E aí que a gente percebe também que o Roderick, no futuro, ele vai alegar que ele tinha tomado muito álcool e feito muita utilização de substâncias ilícitas, o que não era verdade, porque depois eles fizeram sim um toxicológico nele, não constava álcool no sangue dele, não constava nada, então ele estava sóbrio quando tudo aconteceu. No caso do Scott, que estava com ele, o Scott faria junto com ele, mas o Scott disse que quando ele escutou a primeira batida da chave de roda, ele disse que ele não tinha coragem. É que no fim das contas, Sozinho. quem matou foi o doido do vampiro número 1, né? É. O outro... Ai, meu amigo é legal, eu vou andar com ele. Eu acho que é tipo isso. Onde Porra. ela vai se desenrolar na delegacia, porque todos serão presos, levados à delegacia. Eles vão chegar fazendo muita arruaça, vai ser uma coisa horrível quando eles estiverem chegando, muita baderna, muita confusão. Eles entram, colocam eles lá presos, e como tinham câmeras de segurança, eles conseguem perceber uma cena, depois que tudo isso tinha acontecido, da Charity e do Roderick se beijando enquanto estavam presos. Assim, eles ainda estavam com clima para se beijar. Bom, a Heather estava desesperada, ela estava chorando muito e dizendo que ela não tinha nada a ver com o que aconteceu com os pais dela e que, inclusive, ele teria dito... Agora ela vai chorar, né? Quando o policial bateu Agora. no carro e foi falar com eles, ela tava safe, né? Tava tranquilíssima. Aí agora que foi presa, que a água bateu na bunda, e eu não tive nada a ver com isso. Ai, ai, viu? Cada uma, dias viu? antes para ela se ela queria os pais vivos. E antes dele sair, dele entrar na casa dela, ela teria dito para ele: olha, você não encoste a mão nos meus pais. Eu quero os meus pais bem. Cara, tá Porém, a vendo? polícia não estava acreditando nisso, acreditou que todos juntos teriam feito isso. Os outros membros desse clã é que vão colocar essas coisas aí em seus lugares. Não faz nem sentido como é que o menino foi lá e a irmã dela falou que a casa tava entupida de sangue. Ele chegou, matou os pais dela, saiu da casa cheio de sangue. Ela viu ele cheio de sangue e falou: ah, foi ketchup, né? Você não matou meus pais não, né? Ele foi. Ah, tá bom que você não sabia. Sonso, songamonga. Ah, foi. A Dana e a Charity vão contar que, na verdade, elas sabiam que o Roderick e o Scott fariam isso com os pais da Heather, mas que a Heather não sabia. Inclusive, as meninas tentaram conversar com ele para fazer ele desistir da ideia, mas ele disse que não desistiria. Então, elas estavam assumindo que sim, que os dois tinham tirado a vida dos pais da Heather, que elas sabiam o que ia acontecer, que elas tentaram mudar ali a decisão desse rapaz, mas não aconteceu nada, ele continuou fazendo o que ele queria. E um dia, ele tinha dito para aquele Jaden, aquele rapaz que também era um vampiro da escola, que ele teria dito que quando você tira a vida de uma pessoa, é como se você se tornasse um deus. Você não é mais só um vampiro, você é um deus. Talvez essa vontade, né, de tirar a vida de uma pessoa já vinha de algum tempo, talvez ele quisesse provar alguma coisa a alguém, não sabemos. Mas ele já tinha certeza do que ele ia fazer com os pais da Heather. Depois disso, né, todos presos, eles acabam confessando, todos confessam, incluindo o Roderick. Deixa eu ver. Ai. Isso se chama choque de realidade, não aceitar o acontecimento do cérebro pra não colapsar e excluir a memória a curto prazo. Era meio doida também, entendeu? Então não sabe, se ela tivesse com o mínimo do cérebro esquisitinho, os policiais teriam desconfiado que ela tava meio esquisita, entendeu? E aparentemente os policiais não desconfiaram da primeira vez que bateu na porta. Ela viu ele todo ensanguentado e pensou: ah, meu pai deve ter pedido o quê? Pedido pra ele amaciar a carne do churras. A carne tinha saído direto do açougue. Não, certeza. Que eles chamam muito de Rod, tá? Mas ele confessa o que ele teria feito, ele diz que fez mesmo, os outros também teriam confessado, e eles acabam dizendo que a Heather, ela não teve nada a ver com isso. Porém, o processo ele vai correr, e depois eles vão dizer que não tem como julgar a Heather, mas os outros, eles seriam julgados sim. O julgamento vai acontecer em 98, e o Roderick, ele vai ser acusado. Muito injusto, deveria ser julgada sim, entendeu?
porque de certa forma ela tava participando ali, ela tava dentro do carro, ele contou pra ela e ela continuou com ele, entendeu? Só se não tivesse sido presa, teria continuado com ele sabendo o que ele fez, porque ele falou pra ela, entendeu? É aquele negócio. Só afetou ela porque descobriram, tá ligado? Se ninguém Exato, tivesse se ninguém tivesse descoberto, ela descoberto. continuaria ali de boa. Pois é, imagine a irmã dela tendo que dividir as coisas dos pais com a vagabunda que o namorado matou os pais dela. Nossa. Acusado. Ele vai ser acusado e ele vai ser o homem mais jovem, o rapaz mais jovem a pegar uma pena capital. Bem feito, bem feito. Gente, não foi perpétua, não, foi capital, tá? Ele ia ficar um tempo ali, depois o final a gente sabe, corredor, é corredor pra ele. Os outros, o Scott, que estava envolvido, ele pega uma prisão perpétua. As meninas também teriam pegado penas bem altas, mas depois tudo isso vai mudar. Como eles eram muito jovens, entrou uma certa lei no ano 2000 em que os jovens que tinham sido sentenciados ali até aquele ano, eles tinham que ser julgados novamente. Então, eles foram julgados novamente e aí as sentenças nesse outro julgamento do ano 2000 mudam um pouco. O Roderick, que ficou com a pena capital, acaba então pegando prisão perpétua. Também tinha o caso do Scott, que de prisão perpétua ele passa a ter que cumprir 40 anos, ele vai sair em liberdade em 2051. E as meninas também tiveram a pena reduzida, elas nem chegaram a pegar prisão perpétua. Eu sei que uma delas saiu em 2006, a outra sai em 2011. E ele, né, no caso ali, o Scott continua preso e no caso do Roderick, ele vai ficar na cadeia pro resto da vida. Porque o juiz teria dito que ele não teria direito a condicional, ele ficaria preso pela vida toda sem direito a condicional. Bom, no caso da Heather, a Heather, ela se formou, ela se casou, ela foi ter a vida dela, só que é o seguinte, conforme o tempo foi passando, esse apelo da história fez com que muita gente quisesse fazer documentário, fizesse filme e tudo mais. E no caso, ele, né, o Roderick, ele começou a falar um pouco da situação dele. Esse documentário... Mas, sinceramente, o filme, acho que deveria ser uma merda, né? Porque isso aí é... O bicho, ele era lelé das ideias e era adolescente e começou a achar que era Deus e que iria... Acreditou que o menino falou, se você matar alguém, você vira Deus. Ele, é mesmo? E foi lá e fez. É mesmo, vou matar. Imagina um filme disso. Nossa. O povo aumenta a linguiça, né, pra fazer filme. Pois. Claro que eu vou deixar aqui para vocês no box de descrição, é só vocês ativarem a legenda automática em português que vocês vão conseguir assistir. Ele conta que ele ainda não tinha condições, ele era muito jovem, para poder ter condições de discernir o certo do errado, ele vem com esse papo todo. Só que eu encontrei as falas ali do psiquiatra dele, que estava fazendo a defesa dele, dizendo que ele era incapaz. Eles começaram a dizer que ele tinha esquizofrenia e que provavelmente a mãe dele também tinha, e foi uma situação bem complexa. O psiquiatra dele, ali que estava lá perante o juiz falando sobre ele, começou a falar que ele era um garoto que vinha de um lar desestruturado, que tinha avós ali que eram totalmente inapropriados, principalmente um avô que tinha amigos, então o avô dele tinha amigos, esses amigos se reuniam 4 vezes por ano e eles acabavam fazendo mal a ele, vocês estão me entendendo. Porém, eles não conseguiram absolutamente nada que corroborasse essa história de que ele teria passado por essa situação. Eu não acho que é impossível, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma prova. Logo, ele vai lá e ele vai ficar tentando, tá? Ele vai ficar tentando recurso. Inclusive, ele não queria confessar, mas ele teria confessado que ele podia pegar a pena capital. Então, ele confessou bem rapidinho também para evitar que isso acontecesse. Só que não adiantou nada, ele pegou pena capital. E depois disso, até o ano de 2018, eles ficaram lutando para que ele, então, tivesse direito à liberdade, se não instantânea, em alguns anos. Bom, a Jennifer, que era irmã da Heather, que foi quem... Será que agora a realidade bateu na bunda e ele realmente percebeu que ele não era vampiro porra nenhuma? E que ele não virou Deus porra nenhuma? Mano, aí... Esse tanto de tempo na cadeia deve ter feito ele acordar pra realidade. Nossa, mas eu era um adolescente tão burro, como eu posso ter feito tudo isso, será? Às vezes não, às vezes não também, né? Às vezes ele só era psicopata e ele só quer sair da cadeia, não sei. Eu não confiaria em tirar um homem desse da cadeia. Nem eu.
encontrou os pais, essa coisa toda, disse que tinha muito medo dele, que ela se sentia gelada só de pensar que um dia ela poderia encontrar com ele na rua. Foi toda uma situação. E aí, no dia do julgamento dele, ele já estava quase convicto. Ele disse que ele tinha mulher, que ele tinha gato, que ele tinha cachorro, que ele tinha para onde voltar, que ele teria emprego. E talvez ele tenha achado que, dando essas informações, ele tivesse... Mas podem, na cadeia ele arrumou uma esposa. É porque tem foda, disso, velho. né? Sabia que lá Mas que pode, nos né? Estados O povo é Unidos o pessoal maluco. manda tipo, tem o Tinder da cadeia e o pessoal vai lá e começa a namorar com o pessoal da cadeia. E como esse caso foi famoso, né? Provavelmente deve ter caído um monte de doida pra querer ficar com ele. Porque, tipo assim, tem umas malucas que gostam de ficar mandando carta pro pessoal da cadeia, né? Pra poder... Sim. E tem como fazer visita íntima também, né? Sim. Então, porra... Esse povo é Nossa. maluco, né, velho? Nossa, Doido, mulher de doido. preso. Não, nesse caso ainda é pior ainda, né? Porque na cara dele tá dizendo como ele é maluco. Mas até aí, até os... Como é o nome do pessoal que mata muita gente? Psicopata, serial killer. O serial killer. Até o serial killer fica recebendo um monte de carta. Ainda mais os famosos. Eu fico tipo, Não. meu Deus, essas mulheres são tudo doidas. Deve ser doido igual a eles, então, né? olha. Igual. alguma vantagem, ele conseguisse alguma coisa em relação ao recurso dele, mas fato é que não. Chegou no dia e eles disseram que ele era uma pessoa que não tinha correção e que ele continuaria na prisão perpétua. O amigo dele continuou com a pena de 40 anos e ele, hoje, 2025, está cumprindo, então, a sua prisão perpétua. Bom, e aí é que eu gostaria de fazer algumas poucas observações, poucas, né, porque acho que a história já fica muito bem clara de tudo de tudo que aconteceu, mas eles tentaram jogar muito essa questão dele se sentir um vampiro, agir dessa forma, como uma questão ali de doença mental. Só que ele não era doente, tá? Como eu disse pra vocês, alguns momentos ali a gente percebe que ele tinha medos de coisas que ele estava dizendo. A pessoa, quando ela entra, assim, ela tá de repente em um surto, alguma coisa assim, ela entra demais, né? Ela acredita naquilo lá, acha de fato, às vezes, até que ela é imortal. E a gente começa a perceber que ele sabia que ele não era imortal, ele só estava achando interessante tudo aquilo. É como se ele estivesse brincando com a cara de todo mundo, na verdade. E depois, no documentário, vocês vão perceber, se vocês assistirem, e eu já aviso pra vocês, o documentário não conta toda a história, ele vai contar um pouco mais, de uma forma um pouco mais, né, vamos colocar aí, dramatizada, essa coisa toda. E a gente vai perceber que ele estava dizendo assim, eu estava achando interessante porque eles estavam prestando atenção em mim. Então, se eles pensassem que eu era mal e ficassem prestando atenção em mim, eles não ficariam prestando atenção nesses idiotas. Então, tem uma hora na fala que ele solta Só queria esses idiotas. atenção. E depois ele fala... Ele é o Vagabundo. que? Narcisista? Eu ainda acho que ele é psicopata. Ainda acho que ele é psicopata, tá? E aí, sabe o que é pior? Foram lá, fizeram um documentário dessa desgraça e ele ganhou dinheiro com isso, eu tenho certeza. E deu dinheiro, deu fama. Aí é pois. foda, né, velho? nos outros. Então a gente percebe que tem essa diferença. Ele achava de fato que os outros eram idiotas. É como se fosse, esses idiotas vão fazer o que eu quero, porque sou eu que mando aqui. Coloca aqui a sua opinião sobre essa história, se você também já conheceu um clã vampiro quando você era adolescente, Ainda bem ou que já não, ouviu velho. falar de alguma história Não parecida Pô, com esse essa, povo que eu que vou inventa gostar seita bastante aí de saber. é Mas foda, beleza, viu? tem que ser nessa temática meio, né, culto, seita, pra gente trazer aqui pra coisa não ficar no mundo somente da fantasia. Então, lembrou? Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar bastante de pesquisar. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui. Ô, Vicky, por falar em seita, você já ouviu falar daquela seita daquele cara no Japão Opa, eu sou que Fiore. matou um monte de gente? Bom dia, bebês. Já te mandaram esse Joyce Rodrigues vídeo? do canal. Acho que não. Acho que não mandaram ainda não. Eu vou Acho deixar que como não. indicação pra ti, se você quiser depois ver. Manda o link Mas pra é mim. muito bom, é uma seita que teve no Japão de um cara que simplesmente, sei lá, ele hipnotizou um monte de gente e conseguiu matar um monte de gente. Nossa, Mas assim, é muito interessante saber e é o motivo do Não porquê sabia, no não. Japão não existe lixeira nas ruas. Nossa, Uhum. sério? Nossa, eu nunca Uhum. vi não, eu nunca vi não. Bota o link pra eu Eu vou ver. procurar o vídeo aqui e vou te mandar o link dele pra tu ver. Tá bom. Porque, cara, é muito interessante. Quando eu vi isso aí em live, eu fiquei tipo, caralho, Nossa, como eu nunca assim, vi, eu nunca mano? vi. É muito bizarro, muito bizarro. É Eu muito vou bom, vale a ver. pena você ver. Deixa eu O vídeo foi procurar o vídeo. bom, ela explicou bem a história do cara que é bubu mesmo, né? O cara que é um desgraçado, né? Doido, maluco, psicopata. Cara, como é que pode, né? Tipo, o cara
Do nada. Ele só queria atenção. No fim das contas, ele só queria atenção. Ah, eu Ele. A família dele era mal estruturada, aí ele resolveu que ele queria atenção, porque a família dele não dava atenção suficiente pra ele, já que a mãe dele teve ele muito nova e foi, sei lá, curtir a vida dela e largou ele de lado. Aí ele falou: não, quero ter atenção, então vou achar uma forma de ter atenção. E essa foi a Eu forma acho- dele de achar atenção. acho que ele né? foi um pouco. Ele chegou num nível meio psicopata, já que tem aquele negócio de pegar os animais e tal. Porque assim, chamar atenção, acho que o pessoal que tava com ele, que não teve coragem de fazer as coisas realmente, era tipo adolescente que quer atenção, a namorada dele, adolescente que quer atenção. Eu acho que ele já tava chegando num nível de psicopatia, não é não? Esse negócio de. Acho que ele perdeu a mão, né? Porque começou a atacar animal, começou a fazer também esse negócio de tirar sangue uns dos outros também. Ai. Pode ser que na hora Sei lá. do desespero ele tenha feito as coisas na hora do desespero porque falou que ia fazer e foi lá e fez, talvez. Mas não sei. Eu te mandei o vídeo aí, deixei de recomendação pra ti, se tu quiser ver depois. Botar aí na tua playlist de vídeos recomendados. Muito bom. É uma seita também, mas é tipo o caso de seita mais bizarro que eu já vi até hoje, tá ligado? Tá bom, eu vou ver. Que eu vi Nunca assim. vi. E tipo, lá nesses países asiáticos, assim, tipo Japão, Coreia, tem muito essa questão de seita, do pessoal recrutando você nas ruas pra fazer parte de seita. E seita, tipo assim, fulaninho disse que é Deus do Novo Mundo, vai acreditar nele agora? Vamos acreditar. Medir a Isso, é atenção tipo esse humana. cara do vampiro aí, que simplesmente fala assim, eu sou um vampirão, entendeu? Eu sou vampiro de verdade, vampiro, sugo sangue, sou imortal, e eu sou o Deus do Novo Mundo, vem virar vampiro comigo? Aí eu, vou também, entendeu? Aí todo mundo vai, todo mundo vira vampiro, e é isso, sabe? É muito doido, Bizarro. né? É muito doido. Acontece muitas seitas em igrejas também, né? Que diz que é seita. Uma vez eu vi Também. uma história de uma mulher que ela tinha entrado num negócio de yoga e era uma seita. E aí é no Brasil. Ela entrou no coisa de yoga e aparentemente o cara era famoso, só que ela não falou quem era. E aí ele aceita, tipo, você não pode participar de mais nenhum lugar, você só tem que estar aqui, você tá vindo pouco pra cá, não sei o que. Aí daqui a pouco começava a falar que tinha que desprender dos corpos pra poder ter putaria, essas coisas, sabe? Vixe, mas toda seita envolve negócio de putaria, pô, yoga. não é possível isso aí, velho. Negócio de yoga, Todos- zen. Olha, eles iam ficar zen sim, com certeza. Só que eu não lembro mais que vídeo foi esse. Eu sei que ele era brasileiro. Era alguma história de Caralho. TikTok, essas coisas assim, sabe? Caralho. tava contando. Bizarro, papo de bizarro mesmo. É. Acho que tinha Mas eu gostei, o vídeo foi bom. Apesar de que a história é meio bizarra, mas é bom pra gente abrir o olho, né? Pra gente não cair no papo do coleguinha que finge ser vampiro, tá ligado? É coisa de adolescente, né? Tomem cuidado aí, vocês que são adolescentes, são muito fáceis de ir pra uns Manipular. caminhos esquisitos, né? Tomem cuidado. Mas também a Sim. família da menina foi meio... Deixou demais, né? Como é que você vê sua filha falando no telefone com um cara que eles já conheciam e devia saber que era meio doido. Tava gastando que só, tava dando um livro esquisito pra menina e eles... Ai, você não E pode ele ser deixa, assim. tipo, deixando. Aí você não pode. E a Não menina pode, continua e a fazendo. menina continua fazendo. Aí é Não pode. complicado. Mas obrigada, amor. Sim, foi muito bom. Ai, eu que ter você agradeço. aqui. Obrigada. O nome disso é filha da putagem. O maluco desce bala, tadinha dela ser desperdiçada num cara assim. Dela quem? Não tenho pena não das pessoas que ficam com esse cara maluco. Não acho ele psicopata. Eu acho que ele é sociopata, porque ele é todo planejado. É porque existem níveis, né? De psicopatia e tal. Não necessariamente o psicopata precisa sair matando muita gente, sabe?